Filipenses capítulo 2, verso 5, que diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos orar, Senhor. Nós te pedimos que a Tua palavra encontre, Deus, um coração fértil, para que ela se multiplique em nossa vida e que a gente possa colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando já há alguns domingos essa carta de Paulo aos Filipenses. Estamos fazendo uma exposição desde o capítulo 1. Eu aconselho aos irmãos a lerem essa carta por completo. É uma carta muito rápida e fácil de ler. Talvez aqui dando esses panoramas para os irmãos, fica mais fácil ainda dos irmãos estarem lendo durante a semana, mas leiam, porque é importante vocês chegarem aqui, quando nós estivermos cultuando o Senhor, estudando a sua palavra, a gente já tem uma carga daquilo que nós estamos aprendendo durante a semana. Mas eu vou contextualizar para os irmãos a respeito dessa carta que Paulo escreve para os irmãos em Filipos. É uma carta amorosa de Paulo. Nós já falamos aqui também que Paulo escreveu essa carta de uma forma diferente de todas as outras cartas que ele escreveu. Ele demonstra o seu amor por essa igreja, ele não exorta tanto essa igreja, embora tenha alguns momentos de exortação para a igreja, mas ele não faz tanto isso porque ele manda essa carta para agradecer essa igreja pelo empenho dela no Evangelho de Cristo. Quero lembrar também que Paulo tinha fundado essa igreja 10 anos atrás, 10 anos antes dele escrever essa carta. Então Paulo conhecia bem essa igreja. Lá em Filipos ele evangelizou, e ali os primeiros cristãos então abriram, né? Ele abriu, inaugurou essa igreja, e essa igreja estava vivendo da forma conforme a palavra de Deus determinava. Paulo via essa igreja vivendo dessa forma, e por isso que ele se alegra. Ele escreve essa carta justamente quando ele está preso, 10 anos depois, em Roma, e ele entende que ele precisa trazer algumas considerações para essa igreja. Então, Paulo recebe informações a respeito dessa igreja quando essa igreja está passando por algumas dificuldades em relação ao seu comportamento uns com os outros. A gente já viu ainda no capítulo 1 que algumas pessoas estavam pregando a Cristo por inveja. Embora Paulo diga, né, que isso pode ser feito se você quer pregar Cristo por inveja, a motivação do seu coração é essa, mas que seja pregado o Evangelho. Ele não está falando ali que o Evangelho está sendo deturpado, não. Que os irmãos estavam com o coração com inveja um dos outros e por isso estavam pregando. Enfim, mas o que Paulo quer destacar é que parece que existe ali algumas divergências, algumas invejas entre os irmãos, e por isso que Paulo vai começar a escrever então o capítulo 2, abordando mais sobre essa questão da unidade. E no domingo passado nós falamos justamente a respeito dessa unidade que tem que ter como referência Jesus Cristo, e a igreja precisa ter essa unidade. Então Paulo escreve essa carta para agradecer as ofertas, né? Paulo também escreve essa carta para falar a respeito do estado de saúde de Epafrodito. Não sei se vocês sabem, mas Epafrodito ele quase morreu, né? E Epafrodito era de Filipenses, da igreja de Filipos, e Paulo manda então uma carta para dizer: olha, ele está bem, ele quase morreu mesmo, mas a graça de Deus permitiu que ele continuasse vivendo. Então eu estou escrevendo essa carta para falar a respeito disso e exortar a respeito do que Epafrodito disse para Paulo, de como estava vivendo aquela igreja, né? Com essas contendas, essas diferenças entre os irmãos. Então, justamente sobre essa divisão que nós vemos aqui no capítulo 2, Paulo falando, né? Esse espírito de partidarismo, alguns pregando o evangelho por inveja, provavelmente disputas entre os irmãos estavam ocorrendo. Então, no início do capítulo 2, nós vemos Paulo dizendo: completem a minha alegria sendo unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, não pensando em si mesmo, né? E agora Paulo vai trazer o exemplo, então, do padrão dessa unidade. Quem é o padrão dessa unidade? É Cristo. E é isso que Paulo vai começar a falar aqui a partir do verso 5. Meus irmãos, antes de começar a expor, então não fecha a sua Bíblia não, mas esse texto aqui
nos permite expor de duas formas, tá? A primeira forma é focando no contexto, né, que Paulo está estabelecendo aqui com a igreja, com relação a essa unidade que eu já falei para os irmãos, e outra forma de expor é sobre a doutrina da humanidade de Cristo, que aqui é ricamente evidenciada. Eu vou expor essas duas formas, tanto a forma no seu contexto histórico do que está acontecendo ali em Filipos, mas também trazer essa doutrina maravilhosa que é a doutrina de Cristo. Então vamos ali a partir do verso 5 que diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Ou seja, Paulo está dizendo, nós somos chamados a ter a mente de Cristo. Eu e você fomos chamados a viver da forma como Cristo viveria, ter a atitude de Cristo, ter a sabedoria de Cristo nas nossas decisões, na nossa forma de viver. A unidade que deve haver na igreja deve haver porque a igreja está vivendo na forma, no pensamento, nas características de Cristo. Aquilo que Cristo ensinou, o amor de Cristo, doando-se um pelos outros, essa é a forma como a igreja deve viver. E deve ter a mesma forma de pensar. Ainda que eu e você não alcancemos essa perfeição de Cristo, impossível a gente chegar lá, mas nós não podemos perder esse alvo. Porque o nosso alvo é Cristo. Eu e você somos chamados a ser quanto mais parecido com Cristo, melhor. Então, se você está se distanciando disso, lembre-se, eu fui chamado para ser a imagem de Cristo. Eu e você somos chamados para pensar no modo de Cristo. Essa é a exortação que Paulo faz para a igreja. Se vocês pensarem na forma como Cristo pensa, se vocês tenham um sentido de sentimento aqui também, né? Se vocês sentirem da forma como Cristo sente, com certeza essas divergências que está havendo entre vocês vai deixar de existir. Por isso que vocês precisam pensar como Cristo pensou. E aí Paulo vai começar a destacar essa forma de pensar de Cristo, essa forma de viver de Cristo, e ele vai basear agora essa forma na humildade de Cristo. Daqui para frente ele vai falar sobre esse Cristo humilde, esse Cristo servo, que eu e você precisamos buscar ser também. E aqui, Paulo, logicamente, ele não está tentando trazer a doutrina de Cristo, até porque parece que eles já sabiam disso, mas ele estava complementando essa doutrina. O que eu vou fazer é trazer, além da parte histórica, vou trazer também essa ideia de doutrinária, de quem é Cristo, a humanidade de Cristo. Então olha só o verso 6 que diz assim, então no verso 5 ele diz, tenham o mesmo modo de pensar de Cristo, e qual é esse modo? Que mesmo existindo na forma de Deus, ou seja, sendo Deus, ainda com a sua natureza aqui na terra, sendo Deus, a forma aqui ele está dizendo, como se fosse a imagem perfeita de Deus, né? A palavrinha é justamente essa, no sentido de forma, de imagem perfeita de Deus. Então ele está dizendo que Cristo, mesmo sendo Deus, sendo divino, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, Jesus não levou em conta a sua divindade quando veio ao mundo. Não se apegou ao fato de ser Deus. A palavra no grego aqui tem a ideia de conduzir a vida. Ou seja, Jesus não conduziu a sua vida agindo na forma divina, mas abrindo mão da sua glória, de ser reconhecido, ele deixa o ser, ele não se aparta do ser divino, mas ele deixa de agir de forma divina e agora passa a agir como humano, como eu e você. E Paulo vai destacar muito mais isso. Olha o verso 7, acompanha comigo. Pelo contrário, ele se esvaziou. Aqui, meus irmãos, a palavra no grego traz esse sentido de privar-se. Ou seja, ele desconsidera a sua divindade, ele abre mão dela, e aqui está o que nós chamamos de gnosis, no grego, que é o esvaziamento de Cristo. Cristo se esvaziou. Veja, ele não foi esvaziado. Cristo se esvaziou. Como divino, ele veio ao mundo e esvaziou da sua divindade, de todo o seu poder, de todo o seu ser, para viver e habitar entre nós. Não só isso, ele não só se esvaziou, como assumindo a forma de servo. Aquele que tem a forma de Deus, a imagem de Deus, agora assume a forma de servo. Veja que ele não troca a forma. Ele não deixa de ser Deus para ser servo, mas ele assume essa forma de servo. Ou seja, como profetizado em Isaías,
que ele veio como aquele que sem beleza alguma veio para servir. É perigoso, meus irmãos, eu usar de alguns exemplos nessas doutrinas complexas, porque eu posso limitar, né, o entendimento, mas é como se um pai que se esvazia para conversar com seu filho. Todo o conhecimento que o pai tem, toda a inteligência que o pai tem, quando vai conversar com seu filho, ele esvazia um pouco de si para conseguir conversar com ele, para que ele possa entender. É mais ou menos por aí. Cristo, ele se esvazia de todo o seu conhecimento, de todo o seu poder, de toda a sua glória, para se tornar, para ser um homem. E Paulo diz aqui, para ser um homem, tornando-se semelhante aos seres humanos. Ou seja, tirando toda a sua divindade, escolhe a figura, a pior figura talvez, a figura de um escravo, a figura de um servo. É assim que ele mostra os seus serviços. A gente vê lá nos evangelhos, Cristo dizendo, o filho não pode fazer nada por si mesmo. Essa é a comida que eu faço, fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, Cristo deixa realmente a sua divindade de lado, não no sentido que ele deixou de ser divino, mas toda essa sua glória para viver como um de nós. Teologicamente, chamamos essa junção das duas naturezas de hipotástica. Significa Cristo ser 100% Deus e ser 100% homem. Hoje de manhã nós falamos que é praticamente impossível a gente compreender isso, mas a Bíblia fala que Cristo é 100% Deus e 100% homem. E ele tornando-se semelhante aos seres humanos, como eu e você, meus irmãos. Imagine se esvaziar aqui, pensa um pouquinho a respeito dessa imagem de se esvaziar. O Criador do universo, onde tudo subsiste nele. Eu e você respiramos por causa dele. As coisas no mundo, tudo foi criado, toda criatura foi criada por meio de Cristo. E agora esse Criador do universo, aquele que sustenta o universo, agora não consegue controlar seu choro. Uma criança, provavelmente faz xixi na cama, não consegue controlar. Não consegue controlar as suas dores. Aquele que tinha moradia no céu e que era servido, deixa tudo isso de lado para servir, para se limitar a este mundo. A gente vê lá nos evangelhos ele os pais procurando lugar para nascer. O dono do universo não encontrando uma escravaria, um lugar para nascer, procurando barco para pregar, procurando casa para pernoitar. Jesus renunciou toda a sua glória celestial para viver como um de nós. Essa é a doutrina de Cristo. O Cristo que veio e habitou entre nós, todos querendo ser Deus, e Cristo único querendo ser homem. Você lembra do pecado, como pecado em todo mundo? Por qual motivo? O que aconteceu? O que a serpente falou para Eva? Olha, se você comer, você vai ser o quê? Parecido com Deus. Em outras palavras, você vai ser Deus. Você é como Deus. E isso induziu ela a pecar, ela e Adão a pecar. O ser humano querer ser uma coisa que ele não é, que ele não foi chamado para ser. Se a gente vê teologicamente, Satanás foi a mesma coisa. Ele quis ser Deus. No momento que ele quis ser Deus, e ele provavelmente planejou algo para ser Deus, ele acabou caindo. Você vê a história da humanidade, os homens querendo ser Deus, querendo ser como Deus, querendo ter todo o conhecimento. Ou a Babilônia não foi isso? Querer chegar mais perto. A torre de Babel, querer chegar mais perto de Deus, demonstrar conhecimento. O ser humano quer isso, quer ser Deus. E aqui o único que não queria ser Deus e quis ser homem, demonstrar o que era viver uma vida impecável como homem. Ele foi tudo o que Adão deveria ter sido. É por isso que Cristo é o nosso exemplo. Por isso que Cristo é o nosso padrão de vida. Meus irmãos, Jesus também foi tentado.
Ele passou pelas tentações que nós passamos e muito mais. Lembra que na tentação de Jesus o que aconteceu? O que o diabo ofereceu para Jesus quando ele estava com fome? Tinha ficado 40 dias, 40 noites sem comer. A primeira coisa que o diabo fez foi o quê? Ofereceu o pão. E aí Jesus responde com a palavra: "Nem só de pão viverá o homem". Mas teve uma outra coisa que o Satanás ofereceu para Jesus. Se você abrir mão de tudo isso, se você negar a esse Deus, eu te dou o universo, te dou o mundo. Foi tentado da mesma forma, provavelmente, que Adão foi tentado. Só que aqui está a referência do homem perfeito, aquele que foi tentado por Satanás. Não usou da sua divindade, mas venceu o pecado. Esse é o nosso Cristo, por isso ele é considerado segundo Adão. Ele fez tudo o que Adão deveria ter feito e não fez. Paulo continua aqui, reconhecido em figura humana, ou seja, vivendo uma vida comum, carpinteiro, passando fome, tendo necessidade, cansaço. Ele não foi diferente de nós. O que você faria se tivesse superpoder? Já pensou nisso? Se você pudesse. É engraçado, mas se você assiste lá aquele filme Todo Poderoso, né, quando ele está no momento ali que ele precisa de alguma coisa, ele usa da sua divindade, né, para abrir o trânsito. Você está no trânsito lá, morrendo de raiva, precisando chegar, já está atrasado do trabalho. O que você faria se você tivesse superpoderes? Mas Cristo não fez nada disso. Ele não usou os seus poderes, ele não usou da sua divindade para nada aqui na terra, nem para vencer o pecado ele usou da sua divindade. Como homem ele sofreu, ele foi tentado, mas venceu. E verso 8 diz mais ainda: ele não só se esvaziou, não só se tornou como homem, mas ele se humilhou. Não somente se esvaziou da sua forma divina, essa humilhação de Cristo nos trouxe vida, mas para que nós tivéssemos vida nele, Cristo precisou se humilhar, e é isso que Cristo fez. E olha um pouquinho mais do que ele fala a respeito dessa humilhação: tornando-se obediente até a morte. Cristo foi humilde, obedecendo a Deus, obedecendo ao Pai. E mais do que isso, ele teve que considerar a morte como fazendo parte do seu caminho. O Deus da vida, o Criador que dá a vida, onde todos nós temos vida por meio dele, nos dá o ar para respirar, por meio dele nós existimos. Aquele que tem o controle da vida em suas mãos se submete à morte, se humilha como homem, vem ao mundo e se submete à morte, a morte substitutiva. Aqui nós conhecemos um dos ofícios de Cristo. Lembra dos 3 ofícios de Cristo? Profeta, sacerdote, rei. Aqui ele está sendo sacerdote, aquele que é a própria expiação dos nossos pecados, aquele que vem como um cordeiro, morrendo para pagar os nossos pecados, por meio do sangue de Cristo. E Paulo vai além, meus irmãos, porque ele não vai dizer que é uma morte comum, não, tu veio aqui e só morreu. Olha o que ele diz: morte de cruz. Isso aqui é humilhação. Desde o Antigo Testamento a gente percebe o Antigo Testamento falando o que é morrer em morte de cruz, no madeiro. É a pior morte. As piores pessoas daquela época sofriam esse tipo de morte. Os piores escravos daquela época sofriam esse tipo de morte. Criminosos sofriam esse tipo de morte. Então, não basta Cristo se esvaziar, não basta Cristo se tornar como um de nós, andar como um de nós, passando fome. Ele ainda morre, e morre com o pior tipo de morte, a morte de cruz. Deus decretou que o caminho da salvação do homem passaria por essa humilhação de Cristo. Deus determinou que fosse assim. E eu e você somos salvos por Cristo Jesus por causa dessa humilhação que Cristo teve de passar. Eu e você estamos aqui, podemos estar aqui hoje, livres, para louvar, adorar o nome do nosso Senhor, porque Ele se humilhou, Ele veio e habitou entre nós. E diante de tudo isso, meus irmãos, de tudo que Ele viveu, o verso 9, Paulo vai dizer qual foi a consequência de tudo isso. Olha lá, verso 9: por isso também
Deus o exaltou sobremaneira. Ou seja, Paulo está dizendo assim, Deus aceitou o sacrifício de Cristo. Deus aceitou a forma como Cristo viveu, sem pecado, sem mácula, sem mancha nenhuma, imaculado. Deus aceitou o segundo Adão. Tudo aquilo que o primeiro Adão não fez foi reprovado. Paulo está dizendo aqui, Cristo foi aprovado. Passou por todas essas tentações. E exaltou sobremaneira. Exaltadíssimo aqui em outras versões, no grego, quer dizer, exaltou de uma maneira sem igual. Deus exaltou a Cristo de sobremaneira, recebeu a maior honra, a mais alta posição. Aquele que se humilhou foi exaltado. Aquele que deu a sua vida recebeu toda honra. Hebreus 7,26 diz assim: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, um sacerdote santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Esse é o nosso sacerdote, nosso sumo sacerdote, aquele que ora por nós, que dá a vida por nós. Cristo Jesus é o nosso Senhor. E por isso, Deus o exaltou sobremaneira, continuando ali, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Infelizmente, a gente perdeu o sentido da importância do nome de hoje. Se a gente vai escolher um nome, a gente vai lá falar com a esposa, né? Vamos tentar ver uma lista aqui. Eu gosto desse nome. Quase nem sempre, dificilmente procura o significado do nome, ou algo que aconteceu, ou aconteceu isso, vou procurar um nome que significa isso. Não, a gente procura o nome primeiro, depois a gente vê o significado. Mas a gente não pode perder o sentido do nome aqui, tanto ali na época do Novo Testamento como no Antigo Testamento. Quando Moisés perguntou para Deus quem ele era, como foi a resposta? Eu sou. Lógico que não é o nome de Deus, mas é uma característica de Deus. O seu ser, o seu caráter. Eu sou, ou seja, vocês não conseguem me nomear. Eu sou o que sou. Mas Ele é o Deus provedor, Jeová Jireh. Ele é o Deus que abençoa. Ele é o Deus que salva. E aqui, Paulo está dizendo que Cristo recebeu o nome que está acima de todo nome, o mais importante nome. Significa que não existe nenhum nome mais importante do que Cristo. Não pega a palavrinha Cristo aqui não, mas a ideia de nome, no sentido de a sua característica, a sua honra. Deus se revelou por nome, e o nome é o status da pessoa. Ele era a referência da pessoa. Ou seja, Paulo está dizendo que Jesus recebeu de Deus o nome mais sublime, mais nobre, que jamais será alcançado. Aquele que se esvaziou completamente, agora tem a plenitude de todas as coisas. Aquele que veio como servo é o Senhor. E aqui nós destacamos mais um ofício de Cristo, que é o ser rei. Cristo se tornou rei, o dono do universo. Verso 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Veja a extensão, meus irmãos, dessa honra que Cristo recebeu, de senhoria de Cristo. Todos irão se curvar, todos irão reconhecer que Cristo é soberano, sem exceção, e Paulo diz aqui, não tem exceção, nos céus, ou seja, todo aquele ser existente no céu, sejam os anjos celestiais, na terra, ou seja, toda a humanidade na volta de Cristo que estiver na terra e mais. Olha só, debaixo da terra. Todos, sem exceção, reconhecerão a Cristo. Todo joelho se dobrará diante de Cristo. E ele fala até mesmo aqueles que estão condenados, os anjos caídos, bilhões de pessoas que passaram por essa terra sem reconhecer Jesus como Senhor. Um dia reconhecerá que Ele é o Senhor, que Ele é Rei. Verso 11, toda língua confesse. É isso que vai acontecer, meus irmãos. Todos esses, sem exceção, se curvarão ao Rei dos Reis e confessarão que Jesus Cristo é
o Senhor. Amém? O cordeiro e o leão. Que imagem perfeita que Paulo traz para nós aqui, desse Cristo, do Salvador diante de nós. Todo o imenso universo, todos os seus habitantes, em uma única reunião, dizendo: esse é o Senhor. Todo o universo, toda a criação gigantesca se ajoelhando diante de Jesus. E para um fim que Paulo coloca aqui, um propósito para a glória de Deus. Deus Pai. Esse é o resultado final. A glória de Deus é o alvo de todas as coisas. Lembra que glória não é o atributo de Deus. Glória é a junção de todos os atributos perfeitos de Deus sendo vislumbrado. Então, eu e você glorificamos a Deus quando nós percebemos os atributos perfeitos de Deus nessa vida. No mundo, na criação, nós estamos vendo a glória de Deus, porque Ele é perfeito, criou tudo bom. E o que Cristo fez é para que a glória de Deus se exaltasse, para que todos os atributos de Deus, o amor, a sua misericórdia, a sua bondade, inclusive a ira, todas fossem vistas em Cristo Jesus. É isso que Cristo fez ao representar Deus aqui na terra. E algumas considerações finais para a gente encerrar aqui, meus irmãos, com algumas aplicações. Paulo no verso 5 diz ali: Jesus é o nosso padrão de vida. Ele é o nosso padrão de pensamento, de existência, aquilo que Adão não fez e consequentemente nós também não fizemos. Cristo fez. Cristo cumpriu. Então o pensamento de Paulo aqui dos versos 5 até o verso 8 é: se Cristo Jesus se humilhou tão profundamente como Ele fez, vocês, filipenses, devem estar constantemente dispostos a humilhar-se também, a viver uma vida de humildade, não buscando os seus próprios interesses. Será que depois de ouvir e ler a respeito da humilhação de Cristo, nós temos ainda a capacidade de dizer: eu não posso me humilhar? Paulo diz que se Cristo foi obediente até a morte, eles deveriam ser obedientes até a morte. Obediente ao Pai. Se Cristo foi obediente, quem somos nós para dizer? Quem somos nós para não vivermos em obediência a Deus, como Cristo obedeceu? Aquele que se humilha é exaltado pelo Pai. Jesus diz que quem é exaltado será humilhado, e quem é humilhado será exaltado. E mais um ponto aqui, meus irmãos: não esqueçamos da reverência que devemos ter de estar diante do Rei dos Reis. Eu e você estamos aqui adorando, louvando o nome que está acima de todo nome, o Rei dos Reis, o Senhor do Universo. Ele é o nosso Deus, a quem somente Ele devemos toda a honra e toda a glória, aquele que tem o nome acima de todo nome. Os irmãos, a doutrina da unidade de Cristo deveria nos fortalecer. E eu trouxe isso hoje de manhã e repito, foi o momento mais difícil da minha vida quando eu percebi essa doutrina de Cristo. Porque aqui, na palavra de Deus, eu descobri que Cristo é como um de nós. Ele conhece a nossa dor. Ele conhece nossos sofrimentos. Ele conhece a nossa tentação. Ele passou por isso, Ele venceu. Então, quando nós chegamos diante de Deus, por isso Ele é o nosso intercessor. Porque Ele sabe o que passamos. Quando você orar ao Pai, lembre-se, Jesus sabe as suas dificuldades, a sua dor. A doutrina de Cristo, a humanidade de Cristo nos mostra isso. E esse é o propósito da escrita de Paulo. Ele escreveu justamente para a igreja entender a importância da humildade, do amor ao próximo, do serviço, tendo Jesus como sua referência perfeita. Você vive todos os dias tendo Jesus como sua referência perfeita? Ou você se compara, tenta ser igual ao seu pai, tenta ser igual ao seu chefe? Quem é a tua referência para o seu dia a dia? Para você que ainda não é igreja,
Para você que ainda não fez de Jesus o Senhor, Salvador da sua vida, não entregou a sua vida a Cristo, faça isso, não deixa para depois. Quem se rende a esse Filho obediente, aquele que faz de Jesus o Senhor e Salvador da sua vida, esse será salvo por Deus. Esse viverá eternamente com Deus. Deus transforma, Deus traz nova vida. Por fim, meus irmãos, Jesus é o Senhor. Todos um dia reconhecerão que Jesus é o Senhor. Se você fizer isso ainda em vida, você viverá eternamente com Ele. Mas se você não fizer, você vai reconhecer. Só que num lugar muito pior. Num lugar onde não se tem vida. Num lugar de dor, de ranger dos dentes, de maldade. Ali no inferno não haverá possibilidade de arrependimento. Essas pessoas que vão se ajoelhar, essas criaturas que vão se ajoelhar diante de Deus, que estão debaixo do céu, como Paulo disse aqui, estão debaixo da terra, essas pessoas não terão como se arrepender dos seus pecados. Eles reconhecerão que Ele é o Cristo. Todos, sem exceção, nessa terra, reconhecerão que Cristo é o Senhor. Cabe você decidir se você vai fazer esse reconhecimento aqui em vida ou apenas na morte, mas ali para a morte eterna. Você tem essa oportunidade de escolher entregar a sua vida a Cristo e fazer de Jesus o representante diante de Deus. Todos nós nascemos em Adão. Todos nós somos filhos de Adão. Por natureza somos pecadores. Por natureza estamos condenados. Por isso veio Cristo Jesus, cumpriu tudo perfeitamente. Paulo diz que Jesus Cristo é o segundo Adão. E quem está nele já passou da morte para a vida. Quem é seu representante no dia do juízo? Adão ou é Cristo? Que Cristo seja o nosso Senhor, aqui em vida e eternamente. Amém? Amém.